Espero que vocês estejam bem, ótimo final de semana. E hoje eu vou falar sobre Nicolas Ferreira e a imprensa brasileira, tá? Vamos começar pelo Nicolas. Ah, Todo mundo viu aí a polêmica que aconteceu sobre a suposta taxação do Pix. E na verdade o Pix ele não seria taxado por completo, não era todo mundo que seria taxado. Mas se as transações via Pix de uma determinada pessoa superasse R$ 5.000, haveria aí uma alíquota a ser cobrada em cima disso. Tá? Isso era um tremendo absurdo. E o governo federal ele tinha dois alvos aí. O primeiro deles é lógico, arrecadar mais, a base de arrecadação aumentaria exponencialmente, porque é um governo que gasta muito e não suporta o quanto arrecada, mesmo que nós tenhamos batido recorde de arrecadação de quase 3,6 trilhões de reais. A nossa máquina pública, ela é gigantesca, ela é inchada. O carrapato ficou bem maior que o boi. Tá? O governo é ineficiente, a gente sabe disso, e por isso que eu sempre falo que você é cúmplice, porque foi através das eleições que você aí colocou, tá? Então não tem o que se falar. As estatais bateram recordes de prejuízo em 22 anos, e todo mundo sabia que isso ia acontecer, porque isso é o PT, isso é um governo de esquerda, né? O aumento da máquina pública, não há como financiar, e eles têm que aumentar a arrecadação e arrancar até os ossos de nós que pagamos. E aí entra um problema muito grave que eu considero que é a adoração ao novo bezerro de ouro. Foi com o Lula, quando surgiu em 2002, lá conseguiu ganhar a eleição, Bolsonaro, Sérgio Moro e agora o Nicolas Ferreira. Tá? Ele tem um grande mérito que através de um vídeo muito didático, e foi assistido por quase 293 milhões de pessoas aí, se eu não me engano, ou até um pouquinho menos, ele alertou, ele fez com que você aí abrisse os olhos um minuto só para o que acontece com você diariamente. Ou seja, você fecha os olhos para tudo, para diversos absurdos que são aprovados, o que os governantes fazem conosco, e você não está nem aí. E aí, através de um vídeo, que foi muito bem elaborado por ele, fez com que você parasse pelo menos um minuto para enxergar. Então toda a população parou esse um minuto e enxergou o absurdo que seria isso. Tá? E aí o governo de prontidão já recuou. E essa é uma das lições que a gente tem que tirar disso. Não foi nenhum político que fez isso por você. O mérito do Nicolas Ferreira foi alertar. Mas foi a união do povo que fez com que isso não fosse para frente, por enquanto. Quando a poeira baixar, o governo vai criar um escândalozinho aí, todo mundo vai prestar atenção na direita, e aí, enquanto na esquerda ele vai meter a mão no seu bolso, isso vai passar, isso vai acontecer. E não vamos ser hipócrita, porque aconteceria de qualquer jeito, porque o próprio Paulo Guedes falou sobre isso lá atrás. Então, o governo do Bolsonaro muito provavelmente faria sobre isso, sendo que até ele queria voltar com a CPMF. Só dá um Google. Então não vamos ser hipócrita, que é o que eu mais combato, a hipocrisia. E aí eu vou falar um pouquinho do Nicolas Ferreira, porque eu fiz algumas postagens na sexta-feira e na quinta contra ele, e eu não tenho nada pessoal contra ele, mas sim a adoração ao novo ídolo, tá? E aí, porra, nem imaginava que muita gente ia me chamar aqui pra falar, porra, de que lado você tá? Você tá do lado dos caras, porque o cara é a nossa única esperança, e isso me acendeu um alerta. Vamos começar a adorar mais um bezerro de ouro, como fizemos com todos esses exemplos que eu dei. O Nicolas Ferreira ele faz parte de uma classe política que apenas quer se manter no poder, ter o protagonismo, o controle da narrativa e o poder das ruas, para capitalizar isso em influência política, poder e fama. Ponto. E benefícios, tá? Por que eu fui contra essa adoração a esse cara que está sendo alçado aí, possivelmente até candidato a presidente da República? Vamos lá. O Nicolas Ferreira, ele faz parte do PL, Partido Liberal.
Dá um Google aí e dá uma olhadinha para ver quem que é o presidente do PL. Eu vou falar aqui, Valdemar da Costa Neto. Dá uma olhadinha quem é esse cara. E aí a minha pergunta é, como pode um cara tão, como fala, paladino, né, do direito do povo, da luta contra a corrupção, estar num partido que é presidido por um dos caras mais corruptos que o país já teve? Explica aí pra mim. Eu acho que no mínimo ele deveria falar, e aí seria bacana se ele gravasse um vídeo falando sobre isso, o que ele acha do Valdemar da Costa Neto. Seria engraçado ele fazer um vídeo, e seria muito salutar, sobre a sua classe política do qual ele faz parte e a caralhada de benefícios e penduricalhos que esses caras ganham, auxílio de um monte de coisa, do qual ele também usufrui, que é um dos motivos para que esse governo ou qualquer outro que venha tenha que arrecadar até os ossos da população para sustentar essa galera. Por que ele não faz um vídeo a respeito falando sobre isso? Por que ele não abre mão dos benefícios que ele recebe como político? Porque aí eu apoiaria ele. Já que ele fala que não combate tudo isso, então abre mão dessa porra toda e só vive com o salário. Por que ele não faz isso? Faz um vídeo falando sobre isso. Por que ele não faz um vídeo falando sobre o judiciário brasileiro e a caralhada de benefícios que os juízes têm? A nossa Suprema Corte é a que mais gasta no planeta. Por que ele não faz um vídeo sobre isso? Então não adianta ele vir fazer um vídeo indignado, falando o que ele pensa, e o absurdo que é o imposto, que eu também nisso eu concordo com ele, se ele faz parte dessa máquina que sustenta tudo isso. Ele faz parte dessa porra. Por que ele não faz um vídeo dizendo que todo o sistema político do país precisa ser destruído e reconstruído? Será porque ele, como político, vai perder tudo que ele consegue através desse próprio sistema? Faz um vídeo contra o fundão partidário. Todos esses exemplos que eu estou dando é um dos motivos por que os governos de qualquer ideologia vão precisar arrecadar nesse país uma caralhada de dinheiro para poder continuar se sustentando. Então, quando eu faço a crítica a ele, é para que você aí não fique adorando um novo bezerro de ouro. Foi com Bolsonaro, Sérgio Moro, o Lula. Bota uma coisa na sua cabeça, político nenhum desse planeta, ou não, perdão, do Brasil, vai fazer alguma coisa por você, cara. A recuada do governo só foi possível porque a população se indignou e parou para ver. Prestou atenção em 1% dos 99% que ainda acontece contra ela. Não foi o Nicolas Ferreira que fez porcaria nenhuma. Ele teve a sacada de alertar. Mas não adiantaria nada se a população não parasse para ouvir. Então parem de adorar bezerros de ouro, porque o Nicolas é fruto da máquina que você sustenta e por isso que são criados novos impostos. No dia que ele for contra tudo isso, ou principalmente fazer um vídeo falando por que ele faz parte do PL do Valdemar da Costa Neto, aí a gente pode trocar uma ideia e começar a rever alguns pontos. Porque senão ele está sendo só mais um hipócrita que quer capitalizar a sua relevância que está tendo agora. E você aí é cúmplice de um novo bezerro de ouro. E agora falar um pouquinho rapidinho aqui da imprensa, né? Você vê o trabalho nojento que ela se prestou a fazer quando ela taxou de fake news as informações do vídeo do Nicolas. Não teve fake news nenhuma, né? E você vê a quantidade de políticos, né, que taxaram também de fake news, que são apoiadores dessa imprensa suja e nojenta, que na verdade virou uma assessoria de imprensa do governo. Sempre aqueles repórteres, né, que sempre disseram a vida inteira que a gente sempre viveu numa democracia, que a gente vivia numa ditadura, que nunca mais ditadura, hoje mentem descaradamente na televisão, na sua cara. Então não houve fake news nenhuma.
Repórteres da grande emissora do país, que recebeu quase 300 milhões de reais, é a que mais recebe de verba de marketing do governo, né? Para mim é a compra de narrativa. Alguns chegaram até a dizer que era crime você criticar ações do governo. Stalin? Fidel? São vocês? Acho que não, né? Para você ver o quanto essa galerinha apoia a democracia, né? Então é por isso que eles querem controlar as redes sociais. É por isso que o governo e essa turminha querem controlar as redes sociais. Com o recuo do governo, o que ficou bem claro é que com a perda do poder da informação, com o advento das redes sociais, que foi pulverizado, hoje qualquer um informa, esses caras ficaram sem rumo. Então eles desesperadamente precisam que as redes sociais sejam regularizadas, porque voltam a ter o poder de narrativa do governo e das grandes emissoras de televisão ou a principal emissora de televisão. Eles estão aterrorizados porque eles perderam o monopólio, perderam o poder. Eles não controlam mais a narrativa. Então vamos ficar de olho em tudo isso e quando isso aparecer novamente a gente tem que ir contra, tá? E o mais importante, não adorem bezerros de ouro. O Nicolas Bolsonaro, o Bolsonaro tem um pai novo lá no Supremo Federal, que nem para sair do país ele pode porque ele tem que pedir autorização. E aí, você fez o quê? Então, enquanto vocês ficam indignados aí comigo porque tá criticando o novo ídolo de vocês, comecem a abrir os olhos, né, para as injustiças, para saber se você vive numa democracia, para saber se tudo que está acontecendo aí ao nosso redor é mais grave ou não. Se indigna com isso também. Então, um grande abraço para as pessoas que mandaram mensagem aqui. Eu não respondi nenhuma delas, não vou responder. A minha resposta está aqui. Parem de adorar bezerros de ouro. Ele é só mais um. E você vai se decepcionar também.